E o papel da escola e das famílias na prevenção ao uso de drogas será tema da jornada de prevenção do consumo de drogas que acontece em Criciúma na próxima sexta-feira, agora dia 27, no auditório da ANREC. O evento contará aí com a participação do renomado PhD Sérgio de Paula Ramos, ele que é médico psiquiatra e doutor em medicina pela Unifesp. E eu conversei com o doutor no final da tarde de ontem, por questão aí de ajuste de agenda, ele não poderia estar conosco aqui e fazer entrevista ao vivo sobre esse assunto. E agora a gente vai ouvir, então, as contribuições que ele trouxe aí a respeito desse assunto. E ele faz um alerta aí, né, gente? Todos nós somos corresponsáveis aí nesse processo quando se trata de prevenção aí ao uso de drogas. Vamos ouvir. De começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua relação com o tema, né, que é a prevenção do consumo de drogas, e como que se dará também a sua participação aí na jornada de prevenção do consumo de drogas aqui em Criciúma. Pois não. Bom, meu nome é Sérgio de Paula Ramos, eu sou psiquiatra, sou psicanalista e trabalho há algumas décadas com o problema das drogas lícitas e ilícitas, né? Tanto no vértice da prevenção quanto no vértice do tratamento. Como eu tenho uma larga experiência em programas em escola, né? A Secretaria de Educação de Criciúma fez por bem me convidar para dar um curso que será nessa sexta-feira, das 8 às 17 horas, né? Sobre como prevenir o consumo de drogas, focando a infância e a adolescência. Né? Esse vai ser o cerne do curso. Perfeito. O doutor, na sua visão, né, existe um caminho para a prevenção do uso de drogas, principalmente entre esse público, né, que é o foco aí do trabalho de vocês, crianças e adolescentes? Sim, existe. Né? Existe a dependência química, temos que conceituar isso, é uma doença evitável. Né? E existem, mundo afora, exemplos de países que conseguiram fazer despencar o consumo de drogas nesta faixa etária. O exemplo mais recente, mais gritante, é da Islândia. Né? A Islândia é um pequeno país, né, que eu estive vendo que tem uma população mais ou menos do tamanho da cidade de Criciúma. Né? E ao instituir um programa de prevenção ao consumo de drogas em escolas, eles conseguiram fazer com que o consumo de algumas drogas despencasse até 5, 6 vezes diante do programa. Né? Então, são sobre essas peculiaridades que eu pretendo falar na sexta-feira. Uhum. Doutor, é possível o senhor trazer alguns exemplos? O que o senhor constata na sua experiência clínica, no seu dia a dia, que são os principais gargalos, né? Onde a gente falha nesse processo, onde essas crianças, esses adolescentes começam a ter contato com as drogas e acabam tendo esse envolvimento? Bom, o primeiro gargalo ocorre em casa, né? Na interação de pais e filhos. A vida moderna nos levou aos pais, pai e mãe, né, a um intenso trabalho fora de casa, né, que nos subtraiu convivência com os nossos filhos. Né? E quando voltamos para casa já à noite, né, voltamos num estado de cansaço, também não vai favorecer uma interação saudável com eles. Né? Aí eu acho que está nascendo o problema. Pais e filhos convivem pouco. Eu trabalho muitas vezes com famílias que não se reúnem nem para fazer ao menos uma refeição por dia juntos. E em outras famílias que sim, por exemplo, jantam juntos, quando eu peço para me descrever o jantar, papai vendo notícias na televisão, os filhos cada um no seu celular e a mãe, enfim, ansiosa para começar a novela.
Ou seja, estão ali juntos aparentemente, mas na realidade cada um em seu mundinho, cada um na sua bolha, né? Sem a mínima interação. Né? E como é que essas coisas podem ser documentadas? Né? Nós tivemos um trabalho hoje já clássico na nossa área, né? Um pesquisador até que já esteve no Brasil 2 vezes, o James Anthony, né? Que nos Estados Unidos ele pegou lá um pequeno condado e fez com que os pais autorizassem a seguinte metodologia de pesquisa. Durante 10 anos, os autores da pesquisa iam telefonar para os pais, e esse telefonema poderia ocorrer de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, e na oportunidade fariam 3 perguntas. Onde o seu filho ou sua filha está agora, com quem e fazendo o quê? Bom, como era um condado pequeno, desligado o telefone, os investigadores iam no local descrito como onde a filha estaria, né? E verificariam se estavam mesmo, e com quem estavam e fazendo o quê. Bom, no final de 10 anos de pesquisa, concluíram o seguinte: haviam 2 grupos de pais. Os pais que sabiam e os pais que não sabiam. Onde seu filho estava, com quem e fazendo o quê. Pois bem, os pais que não sabiam o destino de seus filhos tinham 12 vezes mais filho drogado que os pais estavam mais presentes na vida deles. Né? Então esse trabalho é um trabalho muito eloquente, por isso já clássico na literatura, né? A mostrar que uma das formas de a gente prevenir o consumo de drogas é resgatar a proximidade pais-filhos. Certo. O professor, eu ouço muito também, né, quando a gente fala do assunto relacionado à dependência química, que o meio, né, onde esse público está inserido, muitas vezes é um dos fatores também que acaba levando, né, ao convívio, quando você já tem talvez uma história na família também de alguém com dependência química, ou os pais envolvidos com o tráfico. Necessariamente é assim? Ou se criou esse discurso também para tentar justificar a falta de controle em relação ao assunto, da gente conseguir ter um enfrentamento mais eficaz? Não, esses fatores que você citou, a genética, o ambiente escolar, amigos usuários, são fatores que a gente chama fatores de vulnerabilidade, que de fato aumentam o risco do ou da adolescente se envolver com drogas. Então, como nós no curso estaremos focando o ambiente escolar, sim, uma escola livre de drogas, uma escola que faça um programa de prevenção ao consumo delas, é uma escola que vai propiciar menos experimentação de droga do que outras que viraram um verdadeiro território de gangues organizadas, não é? Então, sim, você tem razão, esses são fatores de vulnerabilidade e a maior parte deles absolutamente evitável ou evitáveis dentro de um programa razoável de prevenção ao consumo. Uhum. Doutor, falando um pouquinho a respeito desse trabalho da escola, até que ponto a escola tem participação nesse processo de prevenção? O senhor falou agora da implantação de uma política, né, de conscientização, mas quando já tem um problema instaurado, a escola também tem responsabilidade nisso? Como agir nessa situação? Qual é o papel da escola? Não, a escola tem sempre responsabilidade, assim como os pais também. Não é? Eu costumo dizer que os 2 predicados de um processo educacional saudável são os seguintes: acolhimento caloroso, mais limites. Quando a criança e o adolescente não têm isso, nem em casa, nem na escola, aí, como os jovens atuais dizem, deu ruim. Né? Essa é uma química potencialmente explosiva. Então, a escola
vai ser incentivada a criar esse ambiente escolar de acolhimento caloroso, impondo regras claras que terão que ser cumpridas, né? Então, esse é um ambiente escolar saudável. E aí, casos, como a tua pergunta, já existentes, terão que ser encaminhados para tratamento competente, né? E monitorado a eficácia desse tratamento, né? Certo. Doutor, agora eu gostaria de explorar um pouquinho do seu tempo e até te perguntar no sentido do que o senhor entende como um tratamento ideal e eficaz quando se fala em tratamento de dependentes químicos. Aqui em Criciúma, neste momento, a gente está tendo a implantação de um serviço de internação involuntária de pessoas que vivem em situação de rua e tem a questão da dependência também. O senhor vê isso como uma medida necessária? Qual é o caminho mais eficaz quando a gente fala aí de tirar as pessoas da dependência da droga? Sem dúvida. A gente não pode perder de vista que dependência química é uma doença do cérebro. E quando esta doença já está por demais evoluída, não é? Uma das partes do cérebro afetadas pelas drogas são justamente os núcleos do juízo crítico, no lóbulo pré-frontal, né? Então, o portador de dependência química, neste nível, né, já de uma doença avançada, perde completamente a autocrítica. E esperar que ele, muitas vezes envolvido com o crack, numa quase cracolândia, vá tomar a iniciativa por si de, não, eu quero parar com a droga, né? Professa isso gente que não tem a menor experiência com dependente químico. Sim, para estes casos, e claro está que apenas para estes casos, está indicado internamento involuntário, né? E não só para pessoas de rua, pessoas da classe alta, que já também passaram por um processo de severo acometimento do juízo crítico, também a elas está indicado internamento involuntário antes que se matem ou matem alguém, né? Então, é uma medida que está contemplada no direito à internação involuntária, que se distingue da internação por custódia, né? E que nós temos, sim, um leque de alternativas terapêuticas, quando bem indicadas, funcionam. Sim, eu até te fiz essa pergunta, doutor, porque essa semana assim, a gente teve a questão pontual do frio, né? E a gente acompanhou ali aquele desfecho de São Paulo, tinha as ações policiais acontecendo, aquela tentativa, né, de desaglomerar ali aquele grupo na Cracolândia, mas não resolve, né, o problema. Eles acabam se agrupando em outros lugares, por fim torna mais difícil o serviço de assistência social e o problema permanece, né? Exatamente. Quer dizer, o que se vê em São Paulo é tudo que já não deu certo na Holanda, já não deu certo em Berlim, já não deu certo em vários lugares do mundo. Quer dizer, é você, pela força policial, querer simplesmente parar com o direito de reunião, não é? Reunião do pessoal do crack, reunião na rua, não é? Não é disso que se trata. Enquanto não se oferecer tratamento, que muitas vezes para esses pacientes, como eu acabo de dizer, deve começar sim de uma forma involuntária, não é? Isso não se desarticula. Então, o que está faltando no Brasil é uma política de prevenção coerente, consistente, orientada pelos atuais protocolos de prevenção e tratamento de dependência química, não é? Que se norteie por princípios científicos. Essa não é uma matéria para ser levada por ideologias. Se eu sou da esquerda, eu trato desse jeito, se eu sou da direita, eu trato daquele outro. Não existe isso, é uma doença e temos que respeitar os protocolos internacionalmente aceitos, nos quais faz parte, sim, o internamento involuntário.
Doutor, para a gente fechar o nosso papo aqui, é possível fazer aí um checklist de etapas que o senhor poderia apontar como essenciais para que a gente conseguisse dar uma virada no nosso país no que se refere à questão aí de ajuda a dependentes químicos e também a minimizar o número de casos de pessoas dependentes químicas? O que a gente está errando? O que o senhor consegue pontuar aí que seriam os pontos principais? Bom, eu acho que o que podemos fazer com o país é uma pergunta muito ampla. Vamos ver o que nós podemos fazer com Criciúma. Não é? Criciúma pode dar um exemplo para o país. Não é? E aí, na medida que você transformar as escolas em polos de prevenção e essas escolas conseguirem atrair os pais dos seus alunos para, juntos, pais e mestres, pais e professores, poderem pensar alternativas saudáveis para a infância e para a adolescência, sem esse movimento que muitas vezes eu sou testemunha, os pais acusando a escola e a escola acusando os pais, né? Isso é o atalho para as coisas não darem certo. Né? Não, pais e escola têm que se unir para ver o que de melhor podemos fazer pelo meu filho / meu aluno. Né? E isso, sim, tem caminhos já muito bem testados a serem percorridos. Né? Quem tiver curiosidade sobre isso, é só se inscrever nesse curso que a Secretaria de Educação Municipal está organizando para essa sexta-feira. Tá certo. Professor, doutor, muito obrigada aí por sua atenção. Um bom evento para vocês e obrigada aí por sua atenção e disponibilidade. Não, eu que agradeço a oportunidade de vincular essas ideias e qualquer coisa eu estou bastante disponível. Igualmente. Um abraço, professor. Outro, até logo.